Eu literalmente ganhei uma viagem para a Califórnia em setembro com tudo pago. Mas como que eu fiz isso, né, sem ser um herdeiro, porque eu não sou herdeiro bilionário, eu não tenho milhões na minha conta, eu não divulgo tigrinho, e eu não faço propaganda nem nada do tipo, muito pelo contrário, eu acho que vocês sequer conhecem esse rosto que vocês estão vendo, né? Eu ganhei uma viagem para a Califórnia em setembro, com tudo pago, né? Essa viagem, ela é tudo pago, então, eu tenho um passe livre para a Meca da Inovação, ou seja, para o Vale do Silício, onde tudo que é de tecnologia acontece e nasce lá hoje em dia, né? Lá é o centro disso tudo. E eu vou ter umas visitas aos corredores do Google, da Meta, da Apple, vou estar hospedado na Nvidia, né? E isso não dependeu de berço de ouro, muito menos de herança, isso eu posso garantir pra vocês, né? Eu criei o Somos Nexo, que é o nosso site, é esse aqui, ó. Esse site que fala se o código vale mais do que o seu currículo, e ele é uma plataforma inteira, onde hoje temos 36 desenvolvedores usando, uma empresa utilizando, e assinantes pró da plataforma, né? Se vocês quiserem acessar, eu vou deixar o link aí pra vocês, né? Mas enfim, eu criei ele aqui no meu quarto, totalmente aqui no meu quarto. Eu consegui uma vitória nacional na competição da Campus Mobile, que é uma competição da Claro, né? E com isso, por isso que eu estou, inclusive, indo pro Vale do Silício, né? Lá na Califórnia. Bom, primeiro houve a grande promessa, né? O que seria essa grande promessa, né? Como que um cara de Palmas, Tocantins, gente, não é berço da tecnologia, não é berço de muitas coisas, é uma capital ainda com preços de Dubai e que não tem investimento muito pesado assim na tecnologia hoje em dia, né? Mas como que eu, de Palmas, consegui ganhar a maior competição de inovação do país? Bom, eu quero trazer aqui para vocês como usar a exata mesma estratégia para você conseguir tirar qualquer ideia do papel hoje. O que eu quero dizer com isso? Não é que usando a mesma estratégia que eu, você vai vencer sempre, porque não existe uma fórmula de ouro, uma fórmula chave para você sempre ganhar as coisas, né? Mas eu vou passar uma estratégia que eu usei, que vai ajudar vocês a criar o produto de vocês e vocês começarem do zero. Bom, primeiro, você precisa identificar um problema. Eu identifiquei um problema, né? No caso é o paradoxo do mercado e o surgimento da plataforma, né? Primeiro, o que seria esse paradoxo do mercado? E por que identificar um problema? Primeiro de tudo que você gasta dinheiro na sua vida é para resolver algum problema. Ah, mas eu gasto com Netflix, ela não me resolve o problema. Resolve sim. Você quer ter um entretenimento na sua casa, você quer assistir um filme no seu sofá, bonitinho, enquanto você come, você tá ali com a sua namorada, enfim, né? Você tá resolvendo um problema. Na verdade, a plataforma resolve o problema para você, que é justamente o problema de você querer assistir e acompanhar algum conteúdo, por mais que seja entretenimento, né? Agora, claro, eu pago um aplicativo de celular. Você paga esse aplicativo porque ele te dá alguma vantagem que você precisa dessa vantagem, ou que você pelo menos queira ela, né? Sei lá, algum aplicativo de curso, e aí você tá pagando esse aplicativo para você aprender alguma língua, ou aprender algum curso de fato, né? Pra quem joga, às vezes tem até alguns jogos aí que existem mensalidades. É no entretenimento, mas essa mensalidade pode ser para você jogar o jogo, pode ser para você ganhar algum benefício no jogo, né? Você compra coisas no mercado porque elas te resolvem problemas, né? Você compra uma roupa naquela loja da internet, naquele aplicativo, porque aquela roupa é uma roupa que você achou interessante, achou ela no preço legal, que é uma roupa que você quer vestir para você ir para algum evento, ir para algum outro lugar. Tudo gira em torno de resolver problemas, né? Se aquela coisa resolve seu problema, você vai gastar dinheiro com ela. Então, você precisa identificar isso antes de tudo. Identificando isso, né, você consegue dar os próximos passos, né? Mas atualmente eu tenho minha atuação como professor de computação e levemente de design. Não sou muito bom nessa área, mas eu ensino alguma coisa ou outra, né? E eu notei, antes de eu criar a solução, eu notei que o mercado ele exige experiência para vagas de júnior, né? Então, pensa que você é programador e você acabou de se formar. A sua vaga de entrada, uma vaga de júnior, por exemplo, ela exige 3 anos de experiência, 2, 3 anos de experiência, tanto nível de conhecimento em uma tecnologia, né? Só que aí existe um problema. Como que você vai ter experiência se você não trabalhou nessa área, né? Se você não trabalhou na área, como é que você vai pegar uma vaga de júnior, que é uma vaga de entrada no mercado? Então, para você entrar no mercado, você precisa ter experiência. Mas
para você ter experiência, você precisa ter entrado no mercado de trabalho. Então, o mercado, eu notei que ele estava quebrado, né? Então, o profissional precisa do emprego para conseguir experiência, só que ele não vai conseguir, né? E o mercado estava quebrado e frustrando os profissionais que já existiam. Dito isso, eu criei a solução, né? Que no caso, nós somos Nexo, né? A minha plataforma, onde o seu código vale mais do que o seu currículo, né? E ela tem um foco em dar experiência real de mercado. Como é que funciona isso? Nas entrevistas de emprego, é comumente utilizado da empresa te exigir que você programe alguma coisa na frente dela, né? Eu simplesmente coloquei na minha plataforma que essa seja a primeira etapa. A empresa cadastra tipo um hackathon ali para você fazer. Você fazendo um hackathon com uma demanda de um mercado real, né? Ou seja, fazendo projeto, fazendo algum sistema, o nosso sistema vai avaliar o que você fez, vai te dar uma nota e vai chegar isso para a empresa, né? Ou seja, eu misturei uma vivência prática com simulação de desafios de empresas e com a construção de portfólio real, porque tudo que você faz, ele monta um portfólio para você, né? Então, tudo isso misturado acabou fazendo o Somos Nexo, né? E houve uma execução solitária, né? Não foi rápido, eu comecei a fazer essa plataforma, eu comecei a programar ela mais ou menos ali por final de fevereiro, né? E eu consegui lançar a versão alfa dela agora em junho, né? Mas foram madrugadas codando, né? Programando ali no meu Fedorinha, subindo um código no GitHub, né? Madrugadas, dia e noite fazendo o sistema, né? E a primeira lição é que ideia trancada no quarto não vale nada, você precisa de visibilidade. O que significa isso? Eu sofri alguns problemas, né? No caso, eu tava fazendo essa minha ideia, só que eu precisava levar ela à frente, né? E isso foi ano passado, na verdade, né? Eu tive a ideia do sistema todo, mais ou menos em novembro, só que só uma ideia, né? E eu queria levar ela para algum lugar para mostrar para as pessoas, para que mais gente pudesse conhecer, né? Antes mesmo de eu começar a programar, né? E eu encontrei a Campus Mobile, que é um evento da Claro, e esse evento ele vai abrir uma nova edição esse ano, né? E eu me inscrevi nele com o meu projeto, né? E aí, então houveram uma concorrência pesada nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, porque esse evento, como é que ele funciona? Você tem uma seleção online, dessa seleção online, se você passou, você vai para São Paulo depois, né? Não é com a passagem paga, você precisa pagar a sua ida e a sua volta, mas a sua hospedagem lá é paga, né? A Claro paga para você o hotel que você vai ficar. Mas eu passei na etapa online, fui uma das pessoas que passaram na etapa online, e então fui para São Paulo, né? E lá só tinha gente de São Paulo ou do Rio. Acho que a porcentagem era tipo 80, 90% das pessoas que tinham. E existiam muitos projetos mesmo, né? E com isso, acabou que, enfim, tinha, claro, do Sul, tinha do Centro-Oeste, mas 90% era São Paulo e Rio, né? Nisso, ficou um pouco nessa questão, né? Porque São Paulo e Rio de Janeiro temos grandes centros de tecnologia, grandes polos, grandes ensinos, inclusive, de tecnologia, né? E eu tava lá, um cara de Palmas, que Palmas nem tem muito esse foco pra tecnologia, de fato, né? E acaba que o CEP não é uma barreira intransponível. O que isso quer dizer? O CEP não é um fator limitante pra você, né? Claro que isso impacta bastante de não ter muitos ensinos, não ter algo muito forte, assim, da tecnologia na região, né? Mas não é o necessário. Se você já tem um conhecimento básico, você já consegue competir com a galera, né? E tudo. Contudo, até agora é a parte feliz, né, da etapa. Só que existiu um problema e demandou muita resiliência de mim. Qual que foi esse problema, né? Primeiro de tudo, tinha prazos apertados, porque, como eu falei, eu tive a ideia em novembro, mais ou menos. Foi quando abriu as inscrições. O que eu tinha pra fazer era muito pouco. E o que eu fiz, na verdade, foi um protótipo de celular muito limitado. Era apenas um protótipo para me mostrar para a pessoa, né? E eu fiz uma pesquisa no Google Forms que eu mandei para vários amigos meus aqui de Palmas, perguntando se fosse uma plataforma assim, se eles utilizariam, se fosse uma plataforma de tal outro modelo, se eles prefeririam, se eles pagariam por uma plataforma dessa, né? Mas essa pergunta de se eles pagariam, eu não recomendo que vocês façam. É uma pergunta... as pessoas mentem muito, mas você pode perguntar do seguinte sentido, né?
se ela pagaria, quanto que ela veria de valor naquilo, se é R$20, se é 40, 50, 80, né? Mas enfim, o que eu consegui fazer foi pesquisa, fiz uma rifa para me ajudar a custear minha ida e minha volta, porque eu não tinha esse dinheiro no momento. E na época eu não era professor, né, também. Mas, enfim, eu também, além disso tudo, fiz as pesquisas e fiz o protótipo de celular. E é claro, pelo tempo, né, ou seja, de novembro, quando eu recebi a notícia que eu passei já era dezembro. Eu tinha que estar em fevereiro já, então tinha menos de um mês, né, no caso, pra eu atender a tudo. E nesse caso, a plataforma, ou seja, o aplicativo de celular, ele tava com bugs e muitos problemas técnicos. Eu tinha que resolver muita coisa. E aí eu tinha que conciliar, no caso, quando eu comecei a ser professor, eu já tinha que conciliar as aulas, os alunos e o desenvolvimento do Nexus. Então eu tinha que conciliar tudo, tinha que conciliar inúmeras coisas, não somente essas na tela, mas eu tinha outros compromissos também. E eu tive que conciliar tudo isso enquanto eu fazia aplicativo. Então, um mês para quem tá focado só no aplicativo é bastante tempo. Mas um mês para quem tem que se dividir para milhares de coisas, né? É muito pouco mesmo. Né? E houve aquela tentação de você querer desistir, de você querer procrastinar, pra fugir da pressão. Sempre tem, isso aqui não tem como mentir. Apesar de que eu sou alguém que eu sou muito, muito certeiro no sentido de se eu peguei pra fazer, eu vou fazer até o final, eu não vou parar, né? Eu sou alguém que eu direto sigo assim, mas aquela vontade de desistir ou de procrastinar sempre tem. Sempre aparece vez ou outra, principalmente em prazos apertados, em momentos difíceis, né, para tocar essas coisas, né? Principalmente se estiver programando tudo sozinho, né? Então, houve, mas, enfim, né, tem que seguir, vai ter isso, não tem o que fazer, né? Qual que seria a lição aqui, né? Não se apaixone pela solução, apaixone pelo problema do cliente, né? O que eu fiz? Eu não tentei entregar o melhor aplicativo do mundo, né, pra mim levar lá pra São Paulo. O que eu fiz foi o seguinte, mostrar para as pessoas, no caso, em específico, pra banca de São Paulo, né, que é uma banca que ia me avaliar, eu foquei em mostrar para ela que o meu aplicativo soluciona, que o meu aplicativo resolve o problema que eu estou apresentando, né? Foi o meu foco. Nesse sentido, tudo que era extra, eu tirei. Não dava tempo de fazer e ia ficar difícil até para explicar, então eu preferi só reduzir tudo para algo que mostre que seja solucionado, né? Que aquele problema soluciona. Eu virei todo o meu foco pro foco principal, que é criar a ferramenta que de fato prepara o aluno, e não apenas ter um código mais bonito, né? A banca nem questionou a questão de código, né? A banca estava realmente preocupada somente com o produto. Pare de focar em recursos isolados, grandes empresas elas compram soluções de problemas reais, né? Então se você quer fazer um aplicativo que uma empresa vai assinar, ela vai assinar aquele aplicativo se aquele aplicativo resolver o problema dela. Se ele não resolver, é muito difícil ela assinar alguma coisa, né? Então foca nisso, foca em resolver o problema. Mas houve um momento de crise no pitch, inclusive foi minha primeira vez defendendo um pitch, né? Hoje eu ensino isso para os meus alunos, né? Mas na época eu nunca tinha precisado defender o pitch. A coisa que eu mais cheguei perto foi defender o TCC, né? Mas pitch foi a primeira vez e, enfim, consegui fazer isso bem, né? Mas a banca ela fez uma pergunta que colocou tudo a perder na apresentação. E eu apliquei uma técnica de salvamento, né, tipo de entrevista de emprego, né, e tudo, que acabou dando muito certo. Mas no caso, a pergunta ela foi um pouco sobre escalabilidade e modelo de negócio a longo prazo. Então, ela queria saber se o meu projeto ele era viável financeiramente, se ele ia dar recurso, se ele ia dar lucro. Por sorte, eu tinha alguma coisa já preparada, já tinha alguma coisa estruturada. Eu consegui apresentar ele bem e justificar por que eu escolhi aquelas coisas, né? Mas o modelo de negócio é algo que é difícil, porque na época, como eu não tinha entrado, eu estava só no protótipo de celular, eu não estava desenvolvendo de fato uma plataforma completa, eu não tinha muita visão de quanto eu ia gastar, de quanto eu ia conseguir colocar para cobrar, né? Mas eu tinha mais ou menos uma noção de como fazer as coisas para ganhar dinheiro. E aí deu um branco um pouco ali no momento, porque eu tinha uma coisa desenhada, mas eu defendi algo, eu ainda tava decidindo, entendeu? Eu não tava totalmente martelado na minha cabeça. Tanto é que o meu modelo de negócio, eu precisei refatorar ele depois, quando eu comecei a programar ele de fato, a plataforma completa. Mas o que foi isso? Eu passei nessa banca, né? Consegui passar e ganhar. Só que
o meu modelo de negócio, ele não continuou sendo o que eu defendia. Eu depois precisei refatorar ele, precisei mudar, porque ele estava claro que não seria sustentável. E quando eles fizeram muitas perguntas para mim, durante o pitch todo, não somente nesse quesito, eu evitei muito falar de jargões técnicos e contei uma história real mesmo. Como assim uma história real, né? Eu, no caso, queria trazer uma apresentação de um aluno que foi transformado pela plataforma, né? De uma plataforma. Mas, no caso, como a minha plataforma era só um protótipo e não tinha sido aplicada, eu precisei trazer um outro caso. Eu trouxe justamente uma explicação de como que ela funcionaria no caso real e trouxe uma história de um caso real, né? Que seria aplicado para minha plataforma. No caso, foi eu falando, uma pessoa que se formou hoje, ela não consegue emprego por não ter a demanda necessária, né? Por não ter a experiência necessária para uma vaga de entrada, uma vaga que geralmente exige para o cara que está começando a carreira, né? E eu explicando tudo isso, bem detalhadozinho, fez com que a banca entendesse e conseguisse imaginar aquele cenário e de fato compreender tudo aquilo, né? O que eu quero dizer aqui é que você não precisa vender apenas uma habilidade técnica, né? Você tem que vender a transformação que você causa. Então, nesse caso, o que era? A pessoa que usar meu aplicativo consegue montar uma experiência, né, uma experiência em um portfóliozinho, para ela já começar a ter uma visibilidade no mercado, né? Foquei nisso. E aí terminou com o Nexo ganhando no Campus Mobile, na edição de São Paulo, né? Então, recapitulando, primeira etapa que foi online, eu ganhei, aí eu fui para São Paulo. Em São Paulo, eu ganhei também. E aí sobrou para a terceira etapa, que foi para o Rio, que foi agora nesse último mês. Essa etapa do Rio foi um pouco mais espaçada, porque a gente passou em fevereiro e a banca foi em junho, né? Primeiro no início de junho. E acabou que, de fato, passamos de novo, né? Mas o que eu fiz foi justamente tirar do papel, criei a plataforma inteira, e a apresentação que eu fiz uma apresentação comparando como que estava antes e o que ele virou, né? Então eu mostrei toda a trajetória de fevereiro até junho da plataforma, né? Obviamente eles gostaram muito, porque mostrou que a chance que eles deram pra mim lá em fevereiro, eu consegui transformar em algo grande, né? Consegui de fato tirar do papel e fazer uma plataforma. E agora eu vou pro Vale do Silício, com tudo pago, passagem, ida e volta, né? E a minha hospedagem lá, né? Mas eu tenho um plano. O que seria esse plano? Eu tenho um plano estratégico para a viagem e eu preciso aplicar essa mentalidade no dia seguinte, né? Assim que eu estiver lá também, né? Mas eu quero passar para vocês também conseguirem replicar um pouco dessa mentalidade, né? Bom, como eu tenho a plataforma, eu preciso fazer contato direto com engenheiros e investidores de tecnologia, né? Para me apresentar meu projeto. Eu preciso mapear uns padrões, né? Ou seja, como entender, né, como que eles resolvem a falta de mão de obra e retém talentos. Porque o meu aplicativo, no fato, é isso. A minha plataforma, de fato, é isso, né? Eu dou experiência pro cara, mas ao mesmo tempo a empresa que está usando a minha plataforma consegue contratar a pessoa, né? E então eu preciso entender como que resolvem a falta de mão de obra e como eles retêm os talentos que eles contratam, né? Para me inspirar isso e aplicar isso na minha plataforma. A vantagem é que não depende de estar nos Estados Unidos, porque a minha plataforma ela pode ser global, ela tem toda essa estrutura para ser global, né? E a minha primeira etapa é mapear referências locais na minha região, para mim conseguir escalar aqui no local e depois ir aumentando, né? Eu preciso fazer algumas perguntas intencionais para essas pessoas, e eu preciso depois criar uma ponte para trazer o conhecimento de todo o Vale do Silício para o Brasil e escalar o Nexo, né, de fato, ou seja, transformar ele em uma plataforma que seja pelo menos nacional, né, neste momento. Mas eu vou utilizar de todo o aprendizado deles, conseguir os contatos das pessoas certas para mim espelhar para cá, para a região. Mas a verdade é que grandes inovações elas não dependem de garagens americanas ou bairros nobres, né? Você que tá vendo aí, às vezes você fala, nossa, mas já era professor, tinha um conhecimento absurdo aí para programar. Não precisa ser tanto assim, né? É mais de você colocar a cara mesmo e começar a fazer. Mas, enfim, se você tem um computador e você tem internet, você tem as exatas mesmas ferramentas de base que os grandes criadores tinham. Então, toda a plataforma que você pegar aí, a pessoa começou assim, computador, internet, sabendo programar, um pouco que sabia, o que não sabia pesquisava.
E o mercado de TI, ele pune a perfeição e recompensa a velocidade. Ou seja, você conseguir lançar uma inovação antes de todo mundo é muito mais valioso do que você segurar para lançar ela perfeita, ou tentar lançar ela perfeita. Você não vai conseguir a tempo, né? Às vezes até você lançar, uma pessoa já lançou antes de você e tudo, né? Então, comece de onde você está, crie o seu portfólio hoje e resolva problemas progressivos, né? Se você quer uma vaga na área de TI, quer começar como programador, entre aí no Nexo, vai fazendo seu portfólio, vai fazendo os projetos que tem lá, né? Se você quer empreender e começar do zero, a ganhar, tentar ganhar uma competição assim, ou pelo menos levar uma ideia sua adiante, comece, só comece. Pensa, tira hoje o dia para mapear uma ideia, mapeou a ideia, tira um outro dia para validar a ideia. Depois, se a ideia tá mapeada e validada, já começa a fazer. Começa a fazer um MVP, algo enxuto para vocês já mostrarem para as pessoas, né? Já é um ponto de partida assim, excelente. O que eu tenho para trazer nos próximos vídeos é uma análise do meu pitch deck, do pitch que eu fiz, né? Usado que eu fiz para vencer a Claro, tanto do primeiro pitch que eu fiz lá em janeiro, fevereiro, quanto do segundo, que foi o que eu fiz agora no Rio, né? Eu vou trazer isso aqui para vocês. E em setembro eu pretendo trazer minha viagem para mostrar para vocês como que foi. Eu espero que tenha servido de alguma coisa essa viagem para Califórnia em setembro, de como foi essa trajetória, de como tudo foi mapeado, né? Espero que vocês tenham gostado de fato. Se inscreve aí no canal também, além de deixar o like. E nos vemos no próximo vídeo, né? Eu vou trazendo coisas de tecnologia, de empreendedorismo, de programação. Espero que vocês gostem. Continuem acompanhando aí.